Quando falamos em construir casas de madeira em locais gelados e campos abertos, o ponto mais importante é a fundação. Isso porque o solo em regiões frias pode apresentar congelamento, umidade constante e movimentos sazonais que afetam diretamente a estrutura. Por isso, planejar e executar corretamente a fundação de uma casa de madeira é o que garante sua durabilidade e conforto térmico. O primeiro passo é a análise do solo. Antes de qualquer escavação, é feita uma sondagem para entender a profundidade da camada de gelo e o nível do lençol freático. Essa informação vai definir a profundidade mínima que os pilares ou sapatas precisam ter para evitar que o gelo do inverno desloque a fundação, fenômeno conhecido como eavim, onde o solo empurra as estruturas para cima. Tudo começa com a escolha do local e nivelamento do terreno. Em áreas de campo aberto, o ideal é escolher um ponto levemente elevado, para evitar acúmulo de água ao redor da casa. O terreno é limpo de vegetação superficial e nivelado manualmente, garantindo um plano de apoio firme, mas evitando movimentar excessivamente o solo, para não comprometer sua compactação natural. Em regiões frias, o solo pode congelar, expandir e depois contrair, causando movimentações. Por isso, é comum optar por fundação com sapatas de madeira cravadas ou sistema de pilares de madeira elevados, criando um espaço entre o solo e o piso, permitindo ventilação e reduzindo o contato direto com a umidade. Os pilares são geralmente feitos de toras ou vigas de madeira de alta densidade, como pinho tratado, cedro ou madeira de lei disponível na região, garantindo resistência ao peso e às intempéries. Agora chegamos a uma fase crucial, a proteção da madeira que ficará em contato próximo ao solo. Antes de instalar os pilares ou vigas no solo, as extremidades que ficarão em contato direto ou próximo ao chão recebem um tratamento especial com piche ou betume aquecido, formando uma camada de isolamento físico contra a umidade, fungos e insetos. O piche é aplicado com brocha ou por imersão, criando uma película espessa que impede a penetração de água e reduz a degradação natural da madeira. Este método é utilizado há séculos em construções de madeira em países como Canadá, Noruega e Rússia, onde casas históricas ainda permanecem em pé graças a essa proteção. Após a secagem do piche, as toras ou vigas são posicionadas sobre pequenas pedras ou calços de madeira resistente, criando um afastamento mínimo do solo, mesmo nos sistemas sem concreto, evitando contato direto constante com a terra. Com os pilares prontos, inicia-se a montagem das travessas horizontais que irão sustentar o piso, também conhecidas como vigas de amarração. Estas vigas também são tratadas com óleo de linhaça fervido, misturado ou não com alcatrão vegetal, para aumentar a resistência à água e aos insetos. Este óleo penetra na madeira e forma uma camada de proteção interna, reduzindo trincas ao longo dos anos. Uma curiosidade interessante é que em regiões muito frias, onde o solo pode congelar profundamente, as casas de madeira utilizam pilares mais altos, deixando o piso a cerca de 50 centímetros ou mais do solo, permitindo circulação de ar frio por baixo da casa. Isso pode parecer contraintuitivo, mas ajuda a evitar a transferência de umidade para a estrutura e previne a ação do gelo que se forma no solo. Na fase seguinte, é realizada a montagem do piso de madeira, utilizando tábuas de pinho, cedro ou compensado estrutural, que são parafusadas nas vigas de amarração, criando uma base firme para o restante da construção. Antes de instalar o piso, é comum aplicar uma manta de impermeabilização ou até mesmo usar feltro embebido em óleo de linhaça sobre as vigas, garantindo que qualquer vapor de umidade que suba seja bloqueado. Em muitos casos, as vigas de piso recebem ainda uma camada de lã de ovelha, palha seca ou lã mineral entre os vãos, funcionando como isolamento térmico adicional, ajudando a manter a temperatura interna da casa estável mesmo em invernos rigorosos. Outro ponto importante é o alinhamento e o esquadro da fundação. Usando cordas e níveis de mangueira ou a laser, os construtores ajustam milimetricamente a posição das vigas para garantir que toda a estrutura esteja nivelada. Isso é essencial, pois qualquer desnível nesta fase pode gerar problemas estruturais no restante da casa, principalmente em casas de madeira, onde o alinhamento das paredes depende diretamente da fundação. O uso de grampos temporários e suportes de madeira auxilia a manter as vigas firmes durante a fixação e parafusamento, garantindo que não ocorram deslocamentos.
Após a finalização do piso, é feito um tratamento de selagem com óleo de tung, óleo de linhaça ou vernizes naturais, aumentando a resistência da madeira do piso à umidade e facilitando a limpeza durante a obra. Para reforçar a proteção, em áreas sujeitas a ventos fortes, são instaladas travas diagonais entre os pilares, aumentando a rigidez do sistema e evitando oscilações. Em casos de terrenos mais irregulares, é possível utilizar pedras empilhadas como bases de apoio para os pilares de madeira, distribuindo melhor o peso e permitindo ajustes finos de altura. Ao final desta fase, o que temos é uma plataforma de madeira resistente, isolada do solo, protegida contra umidade, fungos e pragas, pronta para receber as paredes e o telhado de madeira, com garantia de durabilidade mesmo em regiões com clima severo. Este método construtivo tradicional permanece vivo em diversos países de clima frio, sendo uma alternativa sustentável, prática e eficiente, permitindo que as casas respirem, mantendo o ambiente interno seco e confortável mesmo nos invernos rigorosos. Em regiões geladas, costuma-se utilizar madeiras nativas da própria região, como o pinus nórdico, abeto, lariço ou cedro, pois essas espécies possuem densidade adequada, resistência ao frio e menor absorção de umidade. Além disso, essas madeiras possuem propriedades naturais que repelem insetos e evitam fungos, principalmente quando secas ao ar de forma controlada, reduzindo tensões internas e rachaduras futuras. Antes de iniciar a montagem, é comum realizar uma cura extra da madeira, deixando-a empilhada em um local ventilado e coberto por semanas ou meses, para reduzir ainda mais a umidade interna antes de ser utilizada na fundação. Essa etapa é essencial para locais frios, pois madeiras úmidas podem congelar e trincar, comprometendo a integridade da estrutura ao longo do tempo. Outro ponto técnico fundamental é a orientação da fundação em relação ao vento predominante. Em campos abertos, os construtores experientes posicionam a casa de forma que a menor face fique exposta ao vento, reduzindo a pressão nas paredes e na fundação. Isso evita esforços desnecessários sobre os pilares e diminui o risco de movimentações durante tempestades ou ventanias de inverno. Para a fixação das vigas de amarração nos pilares, utilizam-se cavilhas de madeira ou encaixes tipo espiga e fêmea, que garantem firmeza estrutural sem recorrer ao uso de ferragens em excesso, o que é vantajoso em locais frios onde metais podem expandir e retrair, causando afrouxamento com o tempo. Quando são utilizados parafusos ou pregos, estes são frequentemente galvanizados ou tratados com zinco, garantindo maior resistência contra a corrosão causada pela umidade e pelo frio. Um cuidado especial é dado às pontas das toras e vigas expostas ao ar, que recebem seladores ou tampas de cera para evitar que absorvam água pela extremidade, um ponto crítico de entrada de umidade em madeiras expostas em áreas frias. Para garantir maior durabilidade, alguns construtores aplicam uma barreira de drenagem ao redor da fundação, utilizando pedras soltas ou pequenas valas com brita, que direcionam a água da chuva ou do derretimento da neve para fora da área da fundação, evitando acúmulo de umidade embaixo da casa. Outro detalhe interessante é a instalação de saias de madeira ou tábuas de fechamento nas laterais da fundação, criando uma barreira visual ao redor da casa e ajudando a cortar o vento que passa por baixo, reduzindo a sensação de frio no piso. Essas saias possuem pequenas aberturas estrategicamente posicionadas para permitir ventilação e evitar o acúmulo de umidade, ao mesmo tempo em que protegem contra o acúmulo de neve embaixo da casa. Durante a montagem das vigas de piso, muitas equipes instalam barreiras de roedores feitas de telas metálicas nas aberturas de ventilação sob o piso. Isso impede que pequenos animais, comuns em campos abertos, se abriguem debaixo da casa, danificando o isolamento ou criando ninhos que podem comprometer a estrutura ao longo do tempo. Na fase de proteção, além do piche, algumas construções tradicionais utilizam óleo queimado misturado com alcatrão vegetal, criando uma película resistente que penetra profundamente nas fibras da madeira, oferecendo um bloqueio de longa duração contra a umidade do solo, sendo uma prática passada por gerações em regiões frias rurais. Outro aspecto pouco comentado é o cuidado com o ruído estrutural em pisos de madeira. Para reduzir rangidos, inserem-se tiras de feltro embebidas em óleo entre as vigas e as tábuas do piso, além de parafusos em ângulos específicos que mantêm as peças unidas sem folgas. Isso garante que o piso permaneça firme e silencioso, mesmo com as variações de temperatura que podem dilatar ou retrair a madeira.
Em construções de casas de madeira em regiões geladas, é comum também utilizar isolamento de palha prensada, serragem seca ou lã de ovelha entre o piso e o subpiso, criando uma camada que protege do frio que sobe do solo congelado e ajuda a manter o ambiente interno aquecido de forma passiva. Outro cuidado importante durante esta fase é a impermeabilização do ponto de contato entre o piso e as paredes de madeira, utilizando fitas asfálticas ou membranas impermeáveis nas junções, criando uma barreira extra contra infiltrações por capilaridade, especialmente importantes em locais com chuvas constantes ou derretimento de neve. Essa fase de fundação é também um momento de planejamento de infraestrutura de saneamento básico, prevendo onde passarão os dutos de esgoto e sistemas de água, evitando o corte posterior das vigas de piso que poderiam comprometer a integridade estrutural. Por fim, um detalhe cultural e simbólico importante em algumas comunidades que constroem casas de madeira em locais gelados é a colocação de um pequeno ramo ou objeto de proteção sob a primeira viga de piso, simbolizando prosperidade e proteção para os moradores, mantendo viva a conexão entre o ato de construir e a espiritualidade do local. Quando a fundação em madeira está completa, ela se transforma em uma base sólida, respirável e eficiente, preparada para receber o restante da construção de maneira harmoniosa com o ambiente, mesmo em locais com temperaturas extremas e ventos constantes. Outro ponto importante ao falarmos de fundações de casas de madeira em regiões geladas é perceber como essas técnicas contrastam com o que é feito em construções de madeira no Brasil, especialmente em regiões sulistas, onde o uso de madeira ainda é relativamente comum. No Brasil, mesmo em construções de madeira, a fundação costuma utilizar sapatas de concreto ou radier de concreto armado, sobre o qual são fixadas as vigas de madeira que sustentam o piso e as paredes. Essa solução atende bem ao clima subtropical e tropical de muitas regiões brasileiras, onde o solo tende a ter maior umidade e menor risco de congelamento, permitindo o uso de concreto como uma solução prática e de baixo custo relativo. Já em locais de clima frio e campos abertos em outros países, o uso de concreto é muitas vezes evitado devido ao fenômeno do frost heave, em que a água presente no solo congela, expande e pode rachar ou deslocar fundações rígidas. Por isso, a escolha por pilares e sapatas de madeira, tratados com piche ou alcatrão, se torna a alternativa mais viável, criando flexibilidade estrutural e acompanhando os movimentos naturais do solo. Outro ponto de comparação é a altura da fundação em relação ao solo. No Brasil, a elevação do piso costuma ser mínima, apenas o necessário para evitar contato direto com a umidade, muitas vezes cerca de 20 a 30 centímetros. Já em regiões frias de outros países, a elevação pode chegar a 50 centímetros ou mais, formando um vão livre sob a casa que facilita a ventilação, evitando o acúmulo de umidade e criando uma barreira natural contra o frio que sobe do solo congelado. No Brasil, é comum que a madeira utilizada nas construções seja pinu estratado ou madeira de reflorestamento, com tratamentos de autoclave para resistência contra cupins e fungos, ou até mesmo madeira nobre em algumas construções rurais, como canela e cedro. Entretanto, o uso de tratamentos como óleo queimado ou piche nas bases de madeira é menos frequente, sendo substituído por mantas asfálticas sobre o concreto ou bases de borracha entre a fundação e a madeira. Outro ponto de contraste é a gestão da umidade ao redor da fundação. Em regiões frias e campos abertos, são feitos sistemas de drenagem com valas de brita ou pedras para afastar a água da fundação, enquanto no Brasil, em muitas obras, não há essa prática, sendo priorizada a impermeabilização direta na fundação ou nas paredes inferiores, algo que nem sempre é suficiente em áreas de alta pluviosidade. Nas casas de madeira em campos abertos em locais frios, há também a preocupação com a ventilação cruzada sob o piso, utilizando aberturas controladas para evitar o acúmulo de ar úmido e frio, mas mantendo fluxo suficiente para impedir o apodrecimento das vigas. No Brasil, as construções de madeira muitas vezes não incluem ventilação controlada sob o piso, levando, em algumas situações, ao surgimento de bolores ou deterioração das madeiras ao longo dos anos. Outro aspecto interessante é o tempo de construção das fundações. No Brasil, mesmo em casas de madeira, o tempo de espera para a cura do concreto pode levar dias, atrasando a montagem das paredes. Já nas construções em campos abertos e locais gelados sem uso de concreto, a fundação em madeira permite prosseguir quase imediatamente para a montagem das paredes assim que os pilares e vigas são alinhados e fixados, otimizando o tempo de obra em regiões onde o clima pode mudar repentinamente. A durabilidade é outro ponto de comparação.
Com a aplicação de piche e a escolha de madeiras apropriadas, fundações de madeira em regiões frias podem durar 50 anos ou mais, especialmente quando a manutenção preventiva e substituição de peças pontuais, como travessas de suporte. No Brasil, o tempo de vida útil pode ser reduzido se não houver manutenção das proteções contra cupins e a umidade, principalmente em regiões de clima úmido, onde o contato constante com a água deteriora a madeira sem tratamentos adequados. Vale destacar também que em regiões geladas, há uma cultura de manutenção sazonal das fundações de madeira. No início do inverno, é comum que os moradores inspecionem pilares, reapliquem camadas de piche onde houver desgaste e verifiquem se as proteções contra pequenos animais estão intactas. No Brasil, a manutenção das fundações raramente recebe a mesma atenção, sendo um fator que pode comprometer a durabilidade de casas de madeira ao longo do tempo. Outro ponto pouco falado é o uso de calços e ajustes ao longo do tempo em fundações de madeira em regiões frias. Devido aos ciclos de congelamento e degelo do solo, pequenas variações de nível podem acontecer, sendo comum a utilização de calços de madeira ou de pedra sobre os pilares para corrigir diferenças de nível sem necessidade de desmontagem. No Brasil, isso é menos comum, já que as fundações são fixas em concreto, sendo necessário recorrer a nivelamentos por dentro da casa caso haja recalques diferenciais. Enquanto no Brasil o uso de madeira na construção é frequentemente visto como uma opção de baixo custo, em muitos países frios a madeira é considerada uma solução premium para conforto térmico, sustentabilidade e adaptação ao clima, sendo valorizada pela facilidade de manutenção e pelas qualidades isolantes que proporcionam conforto mesmo com temperaturas externas extremamente baixas. Por fim, outro ponto relevante é a transmissão de conhecimentos entre gerações. Em regiões rurais frias, o conhecimento de como construir fundações de madeira de forma correta é passado de pais para filhos, com técnicas de corte, encaixe e selagem específicas para cada tipo de clima e terreno, algo que vem se perdendo no Brasil, onde a industrialização e o concreto passaram a dominar o mercado da construção civil. Assim, entender as diferenças entre a fundação de casas de madeira em regiões geladas e no Brasil nos ajuda a perceber como cada técnica responde às necessidades climáticas, culturais e práticas de cada local, mostrando que a madeira, quando bem utilizada, pode oferecer conforto, durabilidade e sustentabilidade, seja em campos gelados, seja em áreas rurais brasileiras. Quando falamos de construções de madeira no Brasil, é importante entender que este tipo de obra possui forte presença em regiões específicas, principalmente no Sul, onde existe herança cultural de colonização europeia, e também em áreas rurais do Sudeste e Centro-Oeste, onde a madeira sempre foi abundante e economicamente viável. No Brasil, as construções de madeira podem variar bastante em custo, dependendo do tipo de madeira utilizada, da mão de obra especializada disponível na região e dos acabamentos escolhidos. Em média, o custo de uma casa de madeira no Brasil varia entre R$ 1.800 a R$ 3.500 o metro quadrado, enquanto uma casa de alvenaria pode variar de R$ 2.500 a R$ 5.500 o metro quadrado, dependendo do padrão de acabamento e da localização. Essa diferença de custo inicial é um dos atrativos das casas de madeira, mas o mercado brasileiro ainda carrega preconceitos sobre a durabilidade e segurança dessas construções, o que impacta o valor de revenda e a aceitação de financiamentos bancários. No sul do Brasil, especialmente no Paraná e em Santa Catarina, empresas especializadas oferecem casas de madeira pré-fabricadas, onde as peças chegam cortadas e numeradas ao terreno, permitindo uma montagem rápida, em alguns casos em 20 a 60 dias. Dependendo do tamanho e complexidade do projeto, essa rapidez é uma das maiores vantagens, contrastando com as construções de alvenaria que podem levar de 4 a 12 meses para serem concluídas. Em termos de materiais, o pinus tratado em autoclave é amplamente utilizado por ser abundante e mais barato, com preços médios de R$ 2.000 a R$ 2.600 o metro quadrado para casas padrão popular. Já casas construídas com madeiras nobres, como ipê, cedro e peroba rosa, podem chegar a valores entre R$ 3.200 a R$ 4.500 o metro quadrado, focadas em públicos que buscam construções rústicas de alto padrão. Outra diferença prática no Brasil é o uso de fundação mista, onde vigas de madeira são apoiadas sobre sapatas de concreto ou pilares, criando uma base firme contra a umidade do solo e garantindo maior estabilidade em terrenos irregulares. Mesmo quando a casa é toda em madeira,
É raro no Brasil utilizar fundações exclusivamente de madeira em contato direto com o solo, principalmente por questões de legislação e segurança estrutural em terrenos sujeitos a alagamentos. O isolamento térmico também difere do que se pratica em regiões frias de outros países. No Brasil, muitas casas de madeira são construídas sem isolamento térmico adicional, sendo o próprio ar dentro das paredes de madeira responsável por regular a temperatura interna, o que funciona razoavelmente bem em climas amenos. No entanto, em regiões mais quentes, é comum que casas de madeira apresentem desconforto térmico se não tiverem ventilação cruzada bem planejada ou sombreamento adequado. Outro ponto que influencia no valor das construções de madeira no Brasil é a necessidade de manutenção regular. Em geral, é recomendado que a cada 3 a 5 anos sejam feitos retoques de verniz ou impregnante para proteger a madeira contra a chuva, sol e insetos, especialmente cupins. Essa manutenção tem custo baixo se feita de forma preventiva, mas pode se tornar cara caso a madeira fique desprotegida por longos períodos. Em termos de resistência, casas de madeira bem construídas podem durar de 40 a 80 anos no Brasil, dependendo do tipo de madeira, do cuidado na construção e da manutenção. Casas históricas de madeira no sul do Brasil comprovam essa durabilidade, mesmo expostas a chuvas constantes e variações de temperatura. Há também iniciativas de uso do sistema wood frame no Brasil, que aumentam a eficiência térmica e acústica das construções de madeira, utilizando painéis estruturais preenchidos com lã de vidro ou lã de rocha, revestidos com placas cimentícias ou OSB, criando casas de madeira com desempenho superior ao das tradicionais. O custo do wood frame fica entre R$ 2.800 a R$ 4.500 o metro quadrado, podendo competir diretamente com a alvenaria tradicional, com a vantagem de ser mais rápida de construir e oferecer menor desperdício de materiais. Por fim, o aspecto estético e sensorial também influencia no valor e no interesse por casas de madeira. Agora eu quero saber: você teria coragem de construir uma casa de madeira no Brasil, buscando um estilo de vida mais conectado com a natureza e com economia na obra, ou ainda prefere a segurança e a solidez do concreto? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre este tipo de construção e se gostaria de ver no Casa MM um projeto real de casa de madeira sendo erguido, mostrando todas as etapas na prática. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar vídeos completos, análises de custo e dicas para quem deseja construir sua casa dos sonhos com inteligência e planejamento.